Dando continuidade ao estudo da divisão celular, agora nós vamos falar do processo de divisão celular denominado meiose. Eu já comentei com vocês na aula sobre na introdução à divisão celular que a meiose é um tipo de divisão celular que acontece para formar células germinativas, ou seja, os gametas sexuais, ou seja, as células reprodutoras, no caso do ser humano, da mulher, a célula reprodutora dela, o óvulo, e no homem, a célula reprodutora dele, o espermatozoide. Então, meiose acontece, é o processo de divisão celular que acontece para formar células reprodutoras, masculinas e femininas. E nesse processo, uma célula inicial dá origem a 4 células finais. Agora, as 4 células que serão originadas, elas serão diferentes umas das outras, ao contrário da mitose, que era um processo onde uma única célula dava origem a 2 células idênticas a ela, ou seja, a célula mãe dava origem a 2 células filhas idênticas a ela. Aqui na meiose, uma célula mãe vai dar origem a 4 células filhas diferentes, só para formar, então, no caso da espécie humana, óvulos e espermatozoides. Nesse processo, então, de divisão celular por meiose, uma célula diploide, ela vai dar origem a 4 células haploides. E nesse processo, a célula vai passar por dois processos de divisão, denominados meiose 1, onde uma célula vai dar origem a 2, e essas 2 células que foram formadas não param por aí, elas continuam o processo na fase chamada meiose 2, onde cada uma dessas células agora aqui vai dar origem a 2 células, totalizando no final do processo 4 células haploides. Vamos dar exemplo aqui da célula diploide para formar óvulo, é a célula da mulher. A célula que vai sofrer meiose na mulher para formar os óvulos é chamada de ovogônia, que é uma célula diploide. Tem material genético aí do pai e da mãe do indivíduo, no caso da espécie humana. Essa célula diploide ovogônia que vai formar 4 óvulos. Agora, se nós estivéssemos estudando a divisão celular por meiose no homem, a célula diploide que vai formar 4 células haploides é a espermatogônia. A espermatogônia ela é diploide e ela vai formar, então, através dessa divisão celular, 4 espermatozoides haploides. Lembrando que esses termos diploides e haploides eu trabalhei na aula anterior, que é a introdução à divisão celular e ao processo de mitose. Vamos só relembrar aqui a mitose, para nós vermos que a mitose tem muita semelhança com a meiose na questão das situações, das ocorrências que estão acontecendo dentro da célula. Para a mitose acontecer, ela conta aí com as fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na meiose também, as fases da meiose também são chamadas de prófase, metáfase, anáfase e telófase, só que como é um processo de divisão celular para a formação de gametas, vai ter diferença. Na mitose, uma célula somática começava a se dividir e termina o processo com 2 células somáticas também, do tipo diploide. Aqui a célula mãe era diploide, as 2 células filhas também são diploide. Já na meiose,
uma célula diploide começa a sua divisão, que é subdividida em dois processos, meiose 1 e meiose 2, e vai terminar com o processo com 4 células haploides, diferentes da célula-mãe. E como a meiose ela subdivide em meiose, em dois processos, aí as fases então serão denominadas na meiose 1, as fases de prófase será chamada de prófase 1, a metáfase de metáfase 1, a anáfase de anáfase 1 e a telófase de telófase 1. Aí, continuando o processo da meiose, depois nós temos aí meiose 2, né? Então, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Estão acontecendo muitas coisas semelhantes na meiose, estão acontecendo muitas coisas semelhantes à mitose, mas não é igual. Lembra que os processos vão dar células distintas. Aqui, a mitose, células idênticas, e na meiose, células diferentes. Na mitose, uma célula forma 2, e na meiose, uma célula forma 4. A mitose, ela é células idênticas, porque vai formar cópia de células de todo o corpo, célula de todos os órgãos, de todos os tecidos aí. Já a meiose vai formar somente células reprodutoras. Sendo assim, há muitas semelhanças e diferenças entre a mitose e a meiose, que ambos são processos de divisão da célula. Então, vamos voltar aqui ao estudo da meiose. Na mitose, o número de cromossomos das células que são formadas é o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Nós chamamos isso de processo equacional. Agora, na meiose, ocorre a diminuição, ou seja, a redução de número de cromossomos na metade, pois a célula-mãe ela é diploide e as células originadas são haploides, ou seja, na célula-mãe tem o dobro de cromossomos das células que serão formadas, que são as células filhas. Então, nós chamamos isso de reducional. Sendo assim, a mitose é equacional e a meiose é reducional. A meiose ela tem como importância e finalidades aí a produção de gametas. Já falei inúmeras vezes, células reprodutoras. No caso do ser humano, espermatozoide do homem e óvulo na mulher. E no caso das plantas também, as estruturas reprodutoras das plantas também, os esporos. E nós sabemos que são essas células reprodutoras as responsáveis, né, pela geração de novos indivíduos, garantindo assim, então, a perpetuidade das espécies aí no planeta Terra, a continuidade da vida aí, dos seres vivos aí, suas linhagens, seus descendentes. Então, agora vamos trabalhar, então, a meiose, as fases da meiose. Nas suas duas fases que eu disse, que é a meiose 1 e a meiose 2. A meiose, ela é um processo todo reducional, mas na meiose, ela vai ter tanto a fase, no processo em si, ela vai ter tanto a fase de redução do número de cromossomos, quanto a fase também equacional, que nós vamos estar estudando agora nas fases da meiose. Sendo que a fase de redução do número de cromossomos acontece na meiose 1, e a manutenção desses cromossomos agora, que é a chamada de equacional, acontece na meiose 2. Vamos ver isso aí. Nessa figura. Essa figura vai dar para nós termos uma noção do processo. Por que noção? Porque nós sabemos que se nós fôssemos colocar a quantidade de cromossomos, por exemplo, aqui
da espécie humana, a imagem nem caberia. E também, se fosse falar de todos os números de cromossomos de todas as espécies de plantas e animais, aí a aula seria, né, infinita. Muita coisa, muita espécie de seres vivos no planeta. Espécies ainda que o ser humano ainda nem catalogou. Então vamos ver aqui esse exemplo. Aqui então nós temos uma célula diploide, que tem aqui, ó, 2 pares de cromossomos, ó, 4 cromossomos, que é a célula que vai começar a se dividir. Aí essa célula vai passar pelo primeiro processo de divisão da meiose 1, originando então, primeiramente na meiose 1, 2 células, agora só com 2 cromossomos, ou um par de cromossomos. Então reduziu o número de cromossomos já, porque a célula inicial tinha 2 pares de cromossomos e as células resultados da meiose aqui, as células que foram produzidas, as 2 células da meiose 1, elas têm agora só um par de cromossomos. Mas como eu já disse, a meiose 1, ela não para, ela vai agora já de imediato para meiose 2. Aí na meiose 2, já vai manter o número de cromossomos. Porque 2 cromossomos que começa agora com a meiose 2, quando essa célula aqui em processo de meiose 2 vai se dividir, e termina que essa célula termina com originando 2 células com o mesmo número de cromossomos da que começou aqui, ó. Então fala-se que ela é equacional, manteve o número de cromossomos. Aqui já foi reducional, porque começou com 4 cromossomos a célula e terminou originando células com 2 cromossomos cada uma. Aqui então fala-se reducional. Agora aqui começou com 2 e terminou as 2 células originadas da divisão celular dessa célula com a mesma quantidade da célula mãe. Então a gente fala de equacional, manter o número de cromossomos. E no final do processo, uma célula então começa, meiose 1, originando 2 células. Essas 2 células continuam o processo de divisão agora sendo meiose 2, processo de meiose 2, onde cada uma vai dar origem a 2 células, totalizando então 4 células no final do processo da meiose. Mas apesar da meiose conter essas 2 divisões reducional e equacional, o que vai predominar é que o processo da meiose ele reduziu. As 4 células que foram formadas têm metade do número de cromossomos. Então, se for perguntar aí da mitose e da meiose no geral, sobre a questão de reducional ou equacional, a mitose ela é equacional, porque ela mantém o número de cromossomos com as suas células filhas, e a meiose é reducional, porque no final do processo da meiose ela reduziu o número de cromossomos das células filhas. Não esqueçam disso. Então vamos estudar então o processo da meiose. Meiose 1. A meiose 1 ela é o processo de divisão celular que vai ter aí, antes dessa divisão celular, o período da intérfase, que nós já vimos, que é comum, essa intérfase é comum tanto para mitose quanto para meiose. Aí terminou a intérfase, a fase começa a se dividir, e aí sucede as 4 fases comuns às divisões celulares, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Como é a meiose 1, primeira meiose, então agora a denominação, como eu já disse anteriormente, é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, da telófase 1, porque é da meiose 1. Vamos ver cada uma dessas fases aqui. A prófase 1 também é a fase mais longa do processo de divisão celular por meiose, como aconteceu com a mitose lá também. Mas essa fase ainda é mais longa ainda, porque vão acontecer várias subfases dentro dessa fase chamada prófase 1. É nessa fase que vai acontecer um fator muito importante para esse tipo de divisão celular, que é o fator chamado de crossing over, também chamado de permutação gênica,
e também chamada de recombinação genética, ou seja, essa troca de material genético, que é o crossing over, né? Então pode ser chamada de crossing over, pode ser chamada de permutação, ou pode ser chamada de recombinação gênica. Então qualquer um dos três nomes que aparecer nessas questões aí, os exercícios, nas provas, crossing over, permutação, recombinação gênica, são sinônimos, é a mesma coisa, é a troca de material genético entre os cromossomos. Bom, nessa fase também é comum a prófase da mitose. Vai acontecer a condensação dos cromossomos, vai acontecer o desaparecimento da carioteca, ou seja, desintegração, a desintegração do nucleolo e também a duplicação dos centríolos para os polos da célula. Essas fases aqui são características das prófases, tanto da mitose quanto aqui da meiose. No entanto, essas ocorrências todas que vão acontecer aqui na prófase 1, elas receberam o nome de fases. Cada uma das subfases, então, aqui da prófase 1, da meiose 1. São essas 5 fases aí, o leptóteno. O que está acontecendo nessa subfase chamada leptóteno? Os cromossomos se condensam e formam visíveis. Isso aí caracteriza o leptóteno. Aí terminou esse leptóteno, está acontecendo o zigóteno. O que é o zigóteno? Ocorre a sinapse. O que é a sinapse? É quando os cromossomos homólogos, ou seja, os cromossomos lá do pai e da mãe, eles vão ficar um do lado do outro, ou seja, o pareamento dos cromossomos homólogos, que eu já expliquei na aula anterior. Aí, esse pareamento desses cromossomos tem um nome, desses cromossomos homólogos, né? Ele tem um nome, é a sinapse. Acontece na subfase da prófase 1, da meiose 1, que é chamada de zigóteno. E então, o crossing over, que é a característica mais importante, mais marcante, mais significativa da prófase 1 da meiose 1, está acontecendo o que eu acabei de falar anteriormente aí, o crossing over, a troca de material genético entre esses cromossomos aí. Segue então as subfases da prófase 1 da meiose 1, que é o diplóteno. No diplóteno, os cromossomos começam a se separar, ocorrendo afastamento dos cromossomos homólogos que permanecem unidos nos pontos onde se formaram as trocas, ou seja, as permutações. Esse ponto aí de encontro aí, de permutação entre os cromossomos, a gente denomina de quiasma. Nós vamos ver numa figura mais abaixo aí. E também está acontecendo a última fase aí da prófase 1, a última subfase da prófase 1, que é a diacinese. O que está acontecendo nessa fase de diacinese? Ocorre a condensação dos cromossomos, a desintegração, ou também chamado desaparecimento do nucleolo, e a desintegração da membrana nuclear, que é também chamada de carioteca, né? Então, essas foram as subfases aí da prófase 1 da meiose 1, que são 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, aqui nessa figura, nós temos a prófase 1, as fases da prófase 1. Então, aqui nós temos a célula em figura, que nós estudamos, e a fotografia dessa célula ao microscópio eletrônico. Então, aqui nós temos a célula, vai começar a divisão. Esses filamentos aqui são as cromatinas, né, provenientes do pai e da mãe aqui, as cromatinas. Essas cromatinas vão se condensar, não é? Caracterizando a subfase chamada leptóteno. Vai condensar e virar um X. Aqui na figura não está mostrando o X não, mas o destino dessa cromatina aqui é virar um X, caracterizando então a subfase chamada leptóteno. Aí virou esse X agora, aqui quando os cromossomos do pai
e da mãe se emparelham, aí a fase é qual? É o zigóteno. Então, o zigóteno é a subfase caracterizada pelo emparelhamento dos cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Estou colocando aqui, vou dar o exemplo aqui, por exemplo, do pai sendo de azul e da mãe sendo de vermelho, mas só mesmo para exemplificar. Agora, aqui eu tenho a fase de paquíteno, que é onde ocorre a troca, o encontro aí, ó, do encontro e troca, e consequente troca aí de material genético, que é o crossing over. Observe para vocês verem aqui no cromossomo da mãe de vermelho, agora vai ser incorporado um pedacinho do cromossomo do pai aqui de azul e vice-versa, olha aqui de vermelhinho da mãe aqui. Então essa troca de material genético é que nós chamamos de crossing over. Aqui nessa outra figura nós temos novamente os exemplos de emparelhamento do cromossomo do pai e da mãe, né, na fase de zigóteno. Aí desse emparelhamento vai surgir então o crossing over, né, que é a troca de material genético. Aqui trocando, ó. Esse ponto aqui, ó, onde ocorre o encontro das segmentos aqui das cromátides irmãs do cromossomo do pai, da mãe e do pai, esse ponto de encontro aqui, ele é denominado de quiasma. E esse quiasma acontece na subfase chamada de diplóteno. Aí, para o rompimento definitivo aqui, separação dessas cromátides que se uniram aqui, nós temos o processo que chama-se de acinese. Então, houve agora definitivamente a troca de material genético e a separação de material genético, ou seja, houve o crossing over. Não esqueçam, crossing over propriamente dito, ou seja, o encontro das cromátides, das regiões das cromátides irmãs que vão se encontrar, se emparelhar, começar para trocar, se ligar os genes aqui para já ocorrer a troca, acontece na subfase da prófase 1 da meiose 1, chamada de paquíteno. Terminada a prófase 1 da meiose 1, nós vamos agora para a metáfase 1. O que acontece na metáfase 1? Acontece desaparecimento da membrana da célula, a membrana do núcleo, né? Membrana nuclear. E agora vai acontecer o pareamento dos cromossomos homólogos, formando uma placa equatorial dupla. Observem aqui, ó, 2 cromossomos unidos daqui, um par de cromossomos um abaixo do outro. Isso é chamado placa equatorial dupla. Lá na mitose também, lá na fase da metáfase da mitose, também na fase da metáfase 2 da meiose 2, essa placa equatorial vai ser simples, ou seja, um cromossomo só abaixo do outro. Aqui não, na fase da metáfase, são cromossomos aos pares, formando essa placa equatorial, ou seja, no centro da célula. Sendo assim, a característica marcante da metáfase 1 é esse pareamento desses cromossomos homólogos, ou seja, aos pares, né, na placa equatorial da célula, formando a placa metafásica dupla. Terminando a metáfase, vamos na sequência com a próxima fase, que é a anáfase 1. Então, terminou a metáfase 1 da meiose 1, a sequência, anáfase 1 da meiose 1. Terminou a metáfase 1,
Agora, anáfase 1. O que caracteriza essa anáfase 1 é o que? A separação dos cromossomos homólogos. E formação, as fibras que estavam puxando esses cromossomos homólogos vão se encurtar, puxando os cromossomos agora para os polos. Um cromossomo duplo para cá e outro cromossomo duplo para cá. Lembra que lá na mitose acontecia, tanto na mitose quanto lá na anáfase da mitose, quanto na anáfase 2 da meiose 2, vai ser separado as cromátides irmãs que compõem esses cromossomos. Aqui não, as cromátides irmãs estão juntas, observem aqui, ó, nessa fase característica então da anáfase 1, as cromátides irmãs não se separam e elas são puxadas para os polos da célula. Quem separou então aqui foi o cromossomos homólogos, cromossomo do pai para um lado, cromossomo da mãe para o outro. Terminada a anáfase 1 da meiose 1, a próxima fase, a sequência, né, é a telófase 1. Na telófase 1 vai acontecer, então, novamente, descondensação dos cromossomos, que é um fator característico das telófases, reaparecimento do nucleolo da carioteca, que também é uma característica das telófases, desaparecimento das fibras do fuso mitótico, que são essas fibrinhas aqui, e a citocinese, a separação das duas células que se formaram aqui no processo de divisão celular meiose 1. Agora, terminou a meiose 1 com duas células, mas o processo não vai parar como para lá na mitose, não. O processo agora vai continuar sendo denominado agora de meiose 2, a partir dessas duas células aqui que se formaram. Elas vão se dividir novamente na sequência. Então, terminada a meiose 1, formada aí duas células, vamos continuar o processo da meiose agora, na segunda divisão da meiose, chamada de meiose 2. Agora vai acontecer a redução, né? Metade de cromossomos agora, nas células que serão formadas, nas 4 células que serão formadas a partir das duas células que se formaram na meiose 1. E então aqui na meiose 1 vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Porque na meiose 1 não, na meiose 2 agora vai acontecer a separação das cromátides irmãs. O que não aconteceu lá na meiose 1. Então, sendo assim, a meiose 2 vai passar pelas mesmas 4 fases, só que agora número 2. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Vamos ver essas fases aí. Então, as ocorrências da prófase 2. Então, o que vai acontecer com a célula na prófase 2? Vai acontecer o desaparecimento da carioteca. Vamos relembrar aqui a membrana do núcleo. Desintegração da carioteca é o mais apropriado. Ela se fragmenta. Fica em pedacinhos, depois ela se reconstitui. Vai acontecer a desintegração do nucleolo, que é aquela esferazinha do núcleo que nessa figura aqui não está apresentando, mas na aula anterior eu mostrei. Vai acontecer também a condensação dos cromossomos. Aqui nós temos o filamento aqui de cromatina, que é DNA descondensado. Ele vai se enrolar e formar os xizinhos. Isso chama-se condensação, formando os cromossomos. Só recordando. E vai acontecer também a duplicação das organelas centríolas e migração dessas organelas centríolas para os polos da célula. Características aí da prófase. Aqui nós temos a figura, um desenho, né? E aqui nós temos a fotografia original aqui desse acontecimento através do microscópio eletrônico. Terminou a prófase 2, segue na sequência aí com a metáfase 2. Na metáfase 2, o que está acontecendo com a célula aqui?
os cromossomos, ou seja, esses xizinhos aqui, os cromossomos, eles vão se posicionar na região central das células, das duas células que estão se dividindo agora, né? Nós temos duas células se dividindo, que foram originadas aí da meiose 1. Aí, esse posicionamento agora, lembra, agora é uma placa equatorial simples, também chamada placa metafásica simples, é um cromossomo abaixo do outro, ó. Lá na meiose, na metáfase 2 da meiose, na metáfase 1 da meiose 1, a placa era dupla. Aqui, na metáfase 2, a placa é simples, um cromossomo só. Então, essa é a característica marcante da metáfase 2. Formação de placa metafásica simples. Terminada aí a metáfase 2, segue na sequência a anáfase 2, que acontece o que aqui? Na anáfase 2, aqui na célula, ocorre a divisão dos centrômeros, que é a região central aqui, ó, que unia as cromátides irmãs, e cada cromátide de irmã agora vai para um lado da célula. Essa cromátide para cá e essa cromátide para cá. Ó, essa cromátide para cá e essa cromátide para cá. Então, as cromátides agora migram para os polos. As cromátides também podem ser chamadas de cromossomos irmãos, mas a gente usa muito a palavra cromátides irmãs. Então, a anáfase 2 caracteriza pela migração das cromátides irmãs para os polos da célula. Observe aqui que cada cromossomo agora, cromossomo simples, né? Quando está sozinho, cromossomo simples. Quando está junto, os dois cromátides irmãs, cromossomo duplicado. Cada cromossomo simples agora, ele tem uma característica. Observe esse cromossomo aqui. Ó, de vermelho aqui representando a mãe, trocou o material genético de azul aqui com o pai. Isso aqui vai formar uma célula, com esse material genético aqui agora. Vai formar ou um espermatozoide, no caso for no homem, ou um óvulo, no caso for a mulher. Olha aqui, nesse aqui já tem região do pai com da mãe também, diferente desse. Aqui já tem do pai, sem troca, né? Na cromátide não trocou. E aqui da mãe. Observe que, ó, aqui vão ser formadas agora aqui, ó, células diferentes. Então, aqui vai ser formada uma célula, aqui outra e aqui outra. Então, formando no final desse processo de meiose 4 células, ó. Essas duas aqui, para uma, para outra e outra. 4 células que vai acontecer a separação agora na última fase da meiose 2, que é a telófase 2, que nós vamos ver agora. Então, tá aqui, final da meiose 2, telófase 2, formando agora 4 células. Os cromossomos simples agora descondensaram, tá vendo? Ó, viraram cromatina novamente, para as 4 células que serão formadas ao final da meiose. Então, característica marcante da telófase 2 e de todas as telófases vai reaparecer a membrana do núcleo, ou seja, a carioteca, é o nome que usa mais para essa membrana do núcleo. Volta do nucleolo, que é aquele corpúsculo que fica aqui no centro do núcleo, né, aqui no núcleo. Descondensação, né, dos cromossomos, virando agora cromatina novamente. E na sequência dessas ocorrências vai acontecer a divisão das duas células que foram formadas, né? Formando assim agora 4 células haploides com cromossomos simples, geneticamente diferente uma das outras. Então, cada célula dessa aqui, ó, é diferente uma das outras e diferente da primeira célula lá que originou essas 4 aqui, ó. Diferente tanto em número de cromossomos quanto em material genético.
Aqui, voltando nessa figura, ó, uma célula diploide se dividiu, formou as 4 células haploides que nós acabamos de ver lá agora, com metade do número de cromossomos. Olha aqui, a célula inicial, quantidade de cromossomos. Agora as finais, cromossomos simples, metade do número. Pois aqui tem 2 cromossomos e aqui cada um tem um cromossomo. Aí o aluno pode pensar, não, professora, né, aqui não tem 2 não, aqui tem 4 cromossomos. Não, não esqueçamos que quando o cromossomo está unido aqui, duplicado, ele é um cromossomo. Só que está duplicado, mas ele é um cromossomo. Um cromossomo duplicado, aqui um cromossomo simples. É que eu expliquei lá no início da aula sobre divisão celular, no primeiro slide, na primeira videoaula. Então, só para terminarmos. Divisão celular, divisão da célula. 2 tipos de divisão celular. Mitose é quando as células vão se dividir para formar células somáticas, ou seja, células do corpo, com exceção das reprodutoras. Meiose, processo de divisão celular, que as células vão se dividir para formar células reprodutoras. Exemplo, no homem espermatozoide, as células espermatozoide, e na mulher, as células óvulos, também chamadas de células reprodutoras ou gametas sexuais. Então aí foi nossa aula sobre a divisão celular. Até breve. Bom estudo e estou à disposição de vocês. Até mais, um abraço.